Então celebre o nome do Senhor nesse lugar. Amém? Estamos alegres nessa noite, porque eu sempre falo que é sempre um momento, é sempre um motivo de alegria poder adentrar por essas portas, para poder adorar o nome do Senhor. Porque você trava aí uma luta na semana, trava uma luta no dia a dia para chegar até esse lugar. Então eu já quero glorificar a Deus pela sua vida, porque você é mais que vencedor, chegou até esta casa, passou por essas portas e já pode celebrar a presença do Senhor nessa noite. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida e também pela vida daqueles que nos visitam. Se tiver alguém que nos visita nessa noite, pela primeira ou pela segunda vez, eu gostaria que você fizesse assim com a mão. Tem alguém aí? Visitante pela primeira ou pela segunda vez? Aqui no meio, aqui levantou uma mão, aqui. Tem mais alguém? Aqui do meu lado esquerdo, aqui mais um visitante. Glória. Então dizer para você que você é mais que bem-vindo a esta casa. Se sinta à vontade. Você não está em outro lugar senão na casa do Pai. E aqui você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para exaltar ao nome do Senhor. Amém? Tem aqui preparado aqui um louvor. Você tem para receber os visitantes, se não tiver tanto. E glória. Tem. Vamos receber o nosso visitante. Bem calorosa, bem carinhosa. Visitante, seja bem-vindo. Semanais. Você fica de olho aqui no telão aí. As células elas estão funcionando. Célula Pedro, Efraim, Cairós, Emanuel, Messias, Exu, Paulo, Atos dos Apóstolos, Maranata, hora vem, Monte das Oliveiras, Célula Jovem. Aleluia! Quinta-feira, quinta do sobrenatural, sempre o culto oficial da nossa igreja. Então você não deixe de estar presente. O Senhor tem operado maravilhas aqui. Consagração sábado a partir das 9 horas da manhã. Tem alguém da consagração aí para dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Separar aí, consagração, o momento que você se separa para orar, jejuar. Culto de celebração domingo, hoje, A partir agora, meia hora antes, a partir das 18h30, é o culto de celebração, culto da família, culto de adoração ao nome do Senhor. Tem mais alguma coisa no telão? Não, né? Tudo. Aí, escola de discípulos, sexta-feira, às 20 horas. Aí, aula de música, sábado, 18, Gabriel. Você procura o Gabriel, aquele jovem bonito que estava ali cantando. Dia da Família, mudou, agora dia 15 de novembro, às 9 horas, no Espaço Arena, próximo ao posto 500.
25 por pessoa, adolescente paga meio, criança não paga. Amém? Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Amém? Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Então, as programações da nossa igreja, você não pode ficar de fora. Eu sempre falo para você, aqui é extensivo, você pode convidar alguém, pode estar chamando alguém para participar contigo, para estar no dia da família, principalmente no batismo, dia 15, foi adiado aí por conta do tempo não ajudou, e como vai ser o dia da família, tem várias brincadeiras, muitas coisas lá para ser feito durante esse dia, e com chuva não teria dado para nós passar lá e se divertir. Então dia 15 eu creio que vai estar em um tempo bom, apropriado para estarmos juntos. É um dia de festa, festa no céu, vai ter festa na terra também, porque vai ter batismo, a gente vai estar ali em comunhão um com o outro, e vai ser um dia maravilhoso, e você não pode ficar de fora, tá bom? Você que nos visita aí, procure alguém aí que está com a camisa PNL, se não tiver ninguém, pode me procurar, que eu te dou as informações, para o dia 15, para você estar junto com a gente também. Amém? Glória a Deus, quem está sendo abençoado, diga glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesse momento com os dízimos e com as ofertas. Presbítero Adriano Laponde está aqui fazendo uma palavra de oferta. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Uma palavra de oferta até que o amém foi forte. Normalmente nessas horas o amém fica distante. Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Mateus capítulo 22. Verso 15. Mateus capítulo 22, verso 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram os seus discípulos com os Herodes, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, segundo a sua verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Diz-nos, pois que te parece, é lícito pagar os tributos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhes: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-se e retiraram. Aqui nós vemos que eles tentam pegar Jesus, E o que eu acho interessante nessa passagem aqui é que ele começa dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro, ensina-nos o caminho de Deus. E lá no final ele diz: dai a César o que é de César, e Deus o que é de Deus. E meu amigo Fábio, feliz de te ver. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E lá antes ele diz que Deus ensina o caminho, Jesus ensina o caminho de Deus. Então aqui já quebra toda aquela interrogação que você diz: será que é certo dizimar e ofertar? Será que eu estou agindo certo? Será que isso ainda existe? Aqui ele está dizendo: sabemos que você ensina segundo a vontade de Deus. E aqui Jesus ele mostra que é certo sim você ofertar e você dizimar. Ele diz: dê a César o que tem a marca de César. Alguém aqui tem a marca de Deus? Aleluia! Você tem a marca de Deus? Se você tem a marca de Deus, separe 10% e dê a Deus o que é de Deus. Porque é assim que a palavra de Deus nos instrui: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A provisão que chegou na sua casa foi através da permissão de Deus. Ele diz aqui: tributos se pagam sim, mas nunca deixe de tirar o que é de Deus, para que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, e que não venha faltar a provisão de Deus na sua vida, amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, levante suas mãos. Os irmãos estarão indo até você, lembrando que o envelope do dízimo ele é diferente. Você que trouxe o seu dízimo, pega o seu envelopezinho de dízimo. Você que de repente não está com moeda corrente
e também quer participar desse momento, quer dar a Deus o que é de Deus, não tem problema, nós temos o Pix. Pega o envelope, atrás ele tem um QR Code, você pode estar semeando através do QR Code, você pode estar semeando através do Pix, amém? Mas você não vai deixar de dar a Deus o que é de Deus, porque é assim que Jesus nos ensina, é assim que Ele nos instrui. Nós devemos sempre dar a Deus o que é de Deus, para que não venha faltar na sua casa a provisão, não venha faltar o amor. A que você, nesse momento, é o momento que você mostra para Deus que o seu coração não está na terra. É o momento que você mostra para Deus que o seu coração está em juntar tesouro no céu. Que você não está ligando para as coisas terrenas. Seu coração está nos céus, que é onde você terá morada eterna. Mais alguém deseja pegar um envelope? Às vezes o irmão passou rápido, você perdeu a oportunidade. Tem mais alguém? Não? Apresente sua oferta para o Senhor, seu dízimo. Você que semeou através do Pix, se apresente, levante seu telefone, não deixe de apresentar ao Senhor a sua semente. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um nesta noite, cada dizimista, cada ofertante. Pai, abençoa a vida de cada um, não deixa, Pai, que venha faltar o alimento, o pão na mesa dos teus filhos, Pai. Senhor, se há alguém aqui necessitado, meu Pai, de uma porta de emprego, nós neste momento profetizamos portas abertas ainda esta semana, Senhor, para que este filho e esta filha, ele possa, Senhor Deus, levar o sustento para a sua casa, para que este filho e esta filha, Senhor, possa estar também participando desse momento, meu Pai, de dízimo e oferta, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja viva e poderosa. Que bênção poder estar aqui com vocês para mais uma noite de celebração, adoração a esse Deus maravilhoso. Eu quero compartilhar, tenho uma palavra do coração de Deus para compartilhar com você nesta noite tão especial. Falta de muita gente, né? No nosso trabalho como servos de Deus é ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa igreja que ensina que isso não é só uma função dos pastores, mas uma função de todo crente. Se sente falta de alguém, uma mensagem, você está precisando de alguma coisa, você pode ajudar. E aí a gente vai fazer os trabalhos que nós sempre fazemos com os líderes de células. E assim, vamos buscar todo mundo para ninguém ficar para trás. Amém? Então, você que é líder aí, obreiro da casa do Senhor, essa semana vamos intensificar que todos são especiais para Deus. Bom, quero compartilhar uma palavra, mas antes de eu compartilhar essa palavra, deixa eu só falar. Dia 15, houve uma mudança no espaço, né? Lá no local onde seria o nosso batismo, um local aberto, verde. Choveu muito dia 2. Na verdade, dia 1 já começou a chover muito. Deu a previsão de muita chuva. Dia 2 nós suspendemos o evento, né? E não deu outro. No feriado choveu mesmo. E aí, se fizesse o batismo, não ia ser um desespero. Água gelada, imagina isso. Para você ia ser bom. Você fica lá na sombrinha, o pastor dentro da piscina, tremendo, foi terrível. Imagina, os irmãos durante tirar foto, né? Enfim. E aí, o pessoal pediu, né? Na verdade, por mim eu teria feito, porque eu não esquento não, fico com água gelada assim mesmo. Mas, né, os irmãos pediram, né, alguns irmãos, familiares de quem ia se batizar, e nós mudamos. Então vai ser agora dia 15 de novembro, no Espaço Arena, um espaço maravilhoso, cozinha, né, um espaço de culto, vamos fazer um culto de batismo lá na hora, piscina, enfim. Não tem campo de futebol, mas é um lugar muito legal e a gente vai para lá passar o dia. Vai ser bem legal, dia 15 agora. E próximo ao Posto 500, e nós vamos divulgar aí essa semana esse trabalho, tá bom? Mas aí fica ligado, né? Quem ainda não se batizou, ainda dá tempo. Quem sabe Deus não deu esse tempo. E Deus falou isso comigo, vou dar mais um tempo, é porque tem gente que vai entrar nesse batismo. Gente que ainda não entrou, né? Vai entrar nesse batismo até dia 15, tá bom? Consagração,
sábado vai ser no Monte das Oliveiras, então lá não vai ter consagração na igreja, o pessoal vai subir o monte, amém? Consagração será no monte sábado agora. Quem tem uma Bíblia, um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue comigo sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Na verdade, eu vou usar esse texto como base, mas será uma mensagem chamada de mensagem temática. Existem dois tipos de mensagem, existem outros, mas as mais usadas são as mensagens temáticas e as mensagens textuais. A mensagem textual é aquela que o pregador escolhe um texto, uma passagem, e se debruça sobre aquele único texto. A mensagem temática é aquele que o pregador tem apenas um tema. Tá bom, tá ótimo aqui. Daqui a pouco esquenta aí. A voz do pastor é assim mesmo. E aí a mensagem temática é aquele que o pregador tem um tema, mas ele vai em vários textos, né? Então será uma mensagem temática. Eu tenho um tema e nesse tema eu vou usar vários textos. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quem achou, diga amém. Está escrito assim a palavra do Senhor. Mas, Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que não serão todas as coisas, serão essas coisas, as quais ele acabou de falar no contexto anterior. Quero falar um pouco com vocês sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Usando uma linguagem muito atual pelos jovens utilizadas, é sobre o que é a Bíblia. Você sabe sobre o que é a Bíblia? Ou do que a Bíblia trata? Nos últimos dias eu percebi uma ignorância muito grande no meio do povo de Deus. E Deus, Ele foi ministrando essa palavra no meu coração como uma semente. E foi regando essa semente, até que nasceu esse fruto que eu quero compartilhar com vocês. Sobre o que é a Bíblia, gente? Sobre o que é a Bíblia? Quais são os assuntos principais contidos na Bíblia, esse livro lindo de 66 livros, um compêndio de 66 livros? Qual é o centro desses livros? Qual é o assunto central, principal, primordial, que não pode faltar, que é o centro, nefrálgico da Bíblia? Uma pergunta interessante. Porque nós andamos caminhando para um lado e para o outro, baixo para cima, né? Tem gente que tem mais de 10 Bíblias em casa, mas qual é o assunto principal da Bíblia? Sobre o que é que a Bíblia fala? E Deus me deu algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com vocês sobre o que é a Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia é sobre um rei. É um livro de histórias, fantástico. Eu não sei porque tem gente que perde tanto tempo vendo novelas, filmes de Hollywood, enquanto a Bíblia tem tantas histórias lindas para você ler, aprender. Não sei como tem perdendo vendo Harry Potter. E a Bíblia, meu filho, tem quanta coisa impressionante. Você pode ver Harry Potter, tem uma história na Bíblia que jogaram uma vara no chão e ela virou serpente. Não é legal? Harry Potter, meu irmão. A Bíblia tem a história de um homem que orou e o fogo desceu, queimou tudo, mais legal. Varinha ali, só não tem graça. O que é a Bíblia? A Bíblia é sobre um rei. E quem é esse rei? Esse rei é o nosso Deus. E esse rei é um rei absoluto, soberano. É rei por excelência. É rei por legitimidade. E esse rei, o trono dele
nunca será ocupado por um outro rei. Esse rei é um rei que governa de forma absoluta, soberana, sobre todas as coisas. Então, se eu sirvo a esse Deus, e se eu professo a Bíblia como meu manual de fé, eu preciso crer que existe esse rei, e que ele ainda continua reinando. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 40, como disse, vai ser uma mensagem temática, então mantenha sua Bíblia aberta. Isaías capítulo 40, versículo 12, é sobre um rei. A pergunta: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanços? Quem? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Quem ensinou Deus alguma coisa? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Com quem ele tomou conselho? Com ninguém. Esse rei é um rei que governa de forma absoluta e soberana, e que não precisa tomar conselho com ninguém. Esse rei, para agir, ele não precisa, irmãos, pedir ajuda, o que alguém acha, o que alguém pensa ao respeito das suas decisões. Não existe ninguém que chegue para esse rei e queira ensinar a ele o que ele tem que fazer. Porque eu vejo algumas pessoas querendo ensinar o que é que Deus tem que fazer. Eu vejo algumas pessoas que querem ser conselheiros de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Quem é que ensinou a ele alguma coisa? Quem é que ele tem que pedir conselho para agir? Por acaso o vaso pode dizer para aquele que o fez: por que me fizeste assim? Tem como. Então esse livro fala de um rei que não precisa do conselho de ninguém para agir. Esse livro fala de um rei que para ele está no poder, ele não precisa da aprovação de ninguém. Esse livro fala de um rei que nas suas ações e decisões são soberanas. Aleluia! Quem pode dar glória para esse rei? No governo desse rei é diferente do governo dos homens. Os homens, para serem eleitos, para assumirem um poder determinado por um tempo, por um ciclo, eles precisam ser votados, precisam ser escolhidos. Mas esse rei é rei por excelência, é rei por legitimidade, é rei por soberania, é rei sobre todas as coisas, está no alto, está em cima, está de pé, tem o controle, e para agir não precisa do conselho de ninguém. Então esse livro fala sobre esse rei, fala sobre esse rei que é dono de todas as coisas. Diga comigo: o rei é dono de todas as coisas. Na democracia, no sistema capitalista, você conquista o que você tem, o teu patrimônio é seu. Você conquistou sua casa é sua. Você conquistou seu carro é seu. Você tem sua conta bancária, o dinheiro é seu. Mas no sistema desse rei, no sistema de governo desse rei, ninguém é dono de nada, tudo é dele. Aleluia. A forma de governo desse rei é diferente da forma de governo dos homens da terra, ou dos sistemas da terra. Quando você faz parte de um reinado, de um sistema de monarquia, aquilo que você tem, o rei pode tomar a qualquer momento para ele, porque tudo pertence a ele. Pastor, não estou entendendo nada. Eu quero dizer para você que o teu rei é dono de todas as coisas. E ele te dá aquilo que ele quer, a hora que ele quiser, porque todas as coisas pertencem a ele. É por isso que ele tomou um pouco do profeta Ageu e disse assim: meu é olha o artigo definido da ideia de totalidade. Meu é o ouro, e minha é a prata, toda a prata, tudo pertence a ele. Aleluia.
dia Jesus falou assim: poxa, eu estou precisando de um jumentinho aí para entrar em Jerusalém. Pedro, vai lá buscar um jumento para mim. Aí Pedro falou: Senhor, como é que eu vou chegar lá? O cara nunca me viu. Eu nunca vi ele. Como é que eu vou chegar na cidade com um cara que eu nunca vi pedir o carro dele emprestado? Fecha esse carro aí. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Esse carro não é meu. Vou pegar o carro de alguém sem a pessoa me conhecer. Jesus falou assim: vai para lá, vai lá. Você vai encontrar. Diga para ele que eu estou querendo esse jumento. Porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Eu quero dizer que tem muita coisa por aí que Deus vai tirar e vai trazer na palma das suas mãos, porque tudo pertence a ele. É sobre esse rei, que tudo é dele. Nós cantamos: Senhor, Abba Pai, Senhor, Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor. A palavra Senhor, original, grego, fala de dono. Dono. Quando você fala Senhor, você está dizendo dono. Tu és meu dono. Você está dizendo para Deus que Ele é o seu dono. Só que parece que as pessoas não sabem a quem elas pertencem. Irmão, se Deus é o teu dono, pode ter certeza que Ele vai cuidar muito bem de você, em nome de Jesus. Ele é Senhor. Ele é Rei. E esse Rei, Ele é eterno, ao invisível, mas real. Aleluia. Todas as coisas pertencem a Ele, irmãos. Todas as coisas pertencem a Ele, presbítero Adriano. Ele é um Rei imortal, eterno. O reino dele jamais terá fim. E Ele reina de mar a mar. Por isso que o salmista no Salmo 24 diz assim: levantai-vos, ó portais eternos, as suas cabeças. Levantai-vos, ó portas antigas. Por quê? Porque vai entrar. Quem é que vai entrar? Vai entrar o Rei. Quem é esse Rei? O Rei, o Senhor dos exércitos, poderoso na guerra. Ele é o Rei da glória. Quem pode dar glória para o Rei da glória? Então a Bíblia fala sobre esse Rei, meu irmão. Fala sobre esse Rei. Eu não consigo entender como as pessoas parecem que não esqueceram que existe um Rei. Existe um Rei ainda. Ele está no trono ainda. O que mais que fala a Bíblia, pastor? Qual é a outra mensagem principal que tem na Bíblia? Claro, é pegando o gancho de a Bíblia falar sobre o Rei, a Bíblia fala também sobre o reino. E o reino é a principal mensagem do Evangelho, o reino. A Bíblia fala sobre o reino. Então o que é esse reino? Mateus capítulo 10. Quantos fazem parte desse reino aí? Aleluia. Vamos lá. Mateus capítulo 10. Verso de número 7. A mensagem principal. A mensagem principal do Evangelho, pastor Marcelo. Jesus disse: quando vocês forem pregar, pregue o seguinte: é chegado o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Jesus não falou para os discípulos: preguem prosperidade, façam campanha de libertação. Jesus não falou aos discípulos: faz uma conferência de prosperidade, faz um culto do empresário. Jesus não falou para o discípulo: vai lá e faz uma sobe 50 noites, eu subo um monte. Mas não foi isso que Jesus falou para os discípulos. Jesus falou: vão e preguem que é chegado o reino. A principal mensagem do Evangelho, presbítero Adriano, é que nós pertencemos a esse reino. Porque eu tenho um rei, eu faço parte desse reino. E se eu faço parte desse reino, eu tenho que me comportar dentro dos padrões desse reino. Aleluia. Aleluia. Quero ler com você Mateus capítulo 6, que nós lemos no início, versículo 25 em diante. O cidadão do reino, ele tem que se comportar diferente. Se você faz parte desse reino, você precisa se comportar de forma diferente. Quantos são parte desse reino aqui? Quantos são cidadãos desse reino aí? Até o final você vai entender melhor. Aleluia. Então você tem o teu comportamento, o teu padrão, a tua conduta de vida tem que ser diferente. Olha o que diz: por isso vos digo, não
andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é essa a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiram. Vosso Pai Celestial alimenta. Não tendes vós mesmo mais valor do que as aves? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Bloco 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou beberemos, ou vestiremos. Olha aqui, meu. Olha o que está dizendo no versículo aí. Parece que as pessoas rasgaram essas partes da Bíblia, não estão lendo mais. Olha o que diz. Não ande inquieto, dizendo que comeremos, que vestiremos, ou que não vestiremos. Porque todas essas coisas, os quem? Procuram quem? Quem está lendo aí, gente? Porque todas essas coisas, todas essas coisas, os gentios procuram. Sabe quem são os gentios? Pessoas que não conhecem a Deus. Sabe quem é gentio? O pagão. Sabe o que Deus está dizendo? Quem anda preocupado aí com o que vai comer, com o que vai vestir, com como vai ser amanhã, é pagão. É gentio. As igrejas hoje aqui não. Mas as igrejas hoje, nessa noite, nesse mesmo horário, está cheio de gentinho lá pedindo: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou usar, o que eu vou usar. Isso é coisa de gentio. Porque o cidadão do reino, ele sabe que tem um dono, tem um rei e que o rei vai cuidar dele. Olha o que Jesus está dizendo: essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. É claro que Deus sabe que você precisa comer. É claro que Deus sabe que você precisa vestir. É claro que Deus sabe que você precisa pagar suas contas. É claro que Deus sabe todas as coisas. E Ele vai cuidar de você. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. Então busca o reino, meu irmão. Você faz parte desse reino. A Bíblia fala sobre o reino. Eu faço parte desse reino. O que é o reino? Mateus 25, 34. Jesus disse: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do céu. O reino não será preparado, o céu não será preparado, o céu já está preparado e você é um cidadão do céu. Quem pode levantar a mão da glória para Jesus? Só quem faz parte desse reino. É sobre o reino. E no reino é diferente. Está aqui nosso querido professor Eduardo, professor de humanas. É diferente de um império. Império, as coisas são tomadas na guerra. Império, um mata o outro para tomar o poder. Império manda o mais forte. No reino não. No reino as coisas acontecem por legitimidade, por direito adquirido, por herança, por princípios. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Você não faz parte de império, você faz parte do reino de Deus. Aleluia. Está entendendo a diferença? Está entendendo a diferença? A Bíblia chama Satanás de príncipe. Príncipe? A palavra príncipe fala de primeiro. A palavra príncipe fala de governo. A palavra príncipe fala de autoridade. Ele é príncipe das trevas. Ele é a autoridade das trevas. E o que é treva? Treva ou escuridão na Bíblia, no contexto bíblico, é a ausência de entendimento. Treva fala de ignorância. Isso é ignorância. Quem anda nas trevas anda na ignorância. E quando a luz do conhecimento chega, porque a luz, na Bíblia fala de conhecimento, de entendimento. Quando a luz chega, a treva sai. Quando o conhecimento chega, a treva vai embora, a ignorância vai embora. É por isso que Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, aleluia. Porque quando Ele chega iluminando, a ignorância vai embora, a falta de conhecimento vai embora, a treva vai embora, e você entende que você é um cidadão do reino de Deus. Quem pode dar glória para Jesus aí? Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, porque a verdade manda a ignorância embora, manda as trevas embora. Então você é um cidadão desse reino, meu irmão. Diga comigo: eu sou
cidadão do reino. A terceira coisa que a Bíblia é sobre ser cidadão do reino. Diga mais uma vez, eu sou cidadão do reino. Hebreus capítulo 11. Não é uma palavra doutrinária, mas uma palavra de conforto para os nossos corações. Uma palavra de entendimento. Como acabei de falar, quando a luz chega, a treva vai embora. Quando a luz chega, a ignorância vai embora. E se você é crente, você tem que crer no que está escrito na Bíblia. Que a Bíblia não é só para pegar um versículo isolado e falar que aquele versículo é verdade, é a minha verdade. A Bíblia é sobre ser cidadão do reino. Hebreus capítulo 11, verso 13 ao 16. Está escrito assim: todos estes morreram na fé. Está falando dos heróis da fé, sem terem recebido as promessas. Morreram sem receber promessas, mas vindo-as de longe, viam pela fé, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram o quê? Eram o quê? Mais o quê? Eles acreditavam que eles eram estrangeiros e peregrinos, homens de Deus, homens de fé, homens que ensinaram princípios da palavra. Entenderam que eles eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Tem gente que vai pensar que vai morar 1000 anos aqui na terra. Tem gente que vai estar morrendo, está entrando em convulsão social, psicológica, psíquica, achando que o mundo vai acabar. Ei, meu irmão, nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Peregrino é alguém que passa, estrangeiro é alguém que passa. Os homens de Deus, heróis da fé, passaram por aqui, não estão mais aqui, mas herdaram a pátria celestial. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha dele de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já preparou uma cidade para essa igreja. Deus já preparou uma pátria celestial para mim e para você. E eu e você daqui a pouco estaremos lá. Que pode dar glória para Jesus nessa noite. Aleluia! Aleluia! Acho que eu não estou entendendo. Como assim, meu irmão? Você é cidadão do reino de Deus. Você é cidadão. E cidadão do reino tem direitos no reino e tem deveres no reino. É sobre ser cidadão. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Quantos creem na palavra de Deus? Diga amém. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles, com D minúsculo, é o ventre, a glória, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Meu irmão, a Bíblia está exortando gente que só pensa em coisa terrena. A Bíblia está exortando que gente que se move pela essa terra. A Bíblia está exortando gente que é apegada e agarrada a essa terra. Paulo falou a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se afastaram da fé. Eu estou aqui, mas eu não sou apegado a isso aqui. Eu moro aqui, mas eu não sou daqui. Aleluia! O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. Irmão, 2 domingos para mim aqui foram muito difíceis. Domingo passado, domingo da eleição, um domingo que definia aí o futuro do país, 4 anos. E eu estava aqui dirigindo o culto, pregando, dirigindo o culto, acho que o pastor já pregou, mas eu estava aqui em cima do altar, e eu não acompanhei a apuração desse. Difícil, porque eu estava aqui no culto, mas eu ia ficar, ai meu Deus, não. Eu tenho um rei que cuida de tudo. Eu tenho um compromisso com esse reino. Então eu estava pregando a palavra. Depois eu fui saber o que eu lá fora. Sinceramente não vi, desconectei o telefone, depois que acabou, eu saí lá fora, fiquei sabendo aquilo. A mesma coisa hoje, 2 dias difíceis para mim. Domingo passado, eleições. Hoje, o Vasco. Eu não sei como foi o jogo. Eu não sei, não. Depois me fala. Agora não
esperando. O meu telefone está desligado da internet. Eu não estou aqui vendo notificação. Pois é, mas não acho que eu sei. Da série B? Eu não sou, irmão, eu gosto de futebol, tudo mais, mas irmão, se perdeu, eu dou glória. Se o meu candidato que eu votei perdeu, eu dou glória do mesmo jeito, aleluia. Se meu time ganhar, eu dou glória. Se não ganhar, eu dou glória do meu jeito, do mesmo jeito. Com dinheiro eu dou glória. Se não tiver dinheiro, eu dou glória do mesmo jeito, aleluia. Se chover, eu dou glória. Se não chover, eu dou glória do mesmo jeito. Se tiver sol, eu dou glória. Se não tiver sol, eu dou glória do mesmo jeito. Porque eu sou um cidadão do céu, bendito é o nome do Senhor. E o meu reino nunca perde o controle de nada. Quem pode dar glória para esse Deus maravilhoso? Dá um aplauso aí, misturado com glória a Deus. E um aleluia em nome de Jesus. Aleluia. Isso sim, meu irmão. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19, pelo amor de Deus. Grifa esse versículo aí. A nossa cidade celestial, a nossa cidade, versículo 20, está nos céus. A nossa cidade não estará nos céus. Eu não serei um cidadão dos céus. Eu não vou chegar no céu. A minha cidade já está lá. Eu já sou um cidadão de lá. Eu vim de lá, mas vou voltar para lá. Bendito é o nome do Senhor. A sua cidade já está lá. A sua terra já está lá. A sua pátria já está lá. Aleluia. Onde eu passo, irmão, eu trago o céu. Eu sou um cidadão de lá. A Bíblia é sobre isso, é sobre falar que eu sou um cidadão dos céus. Eu trago essa cultura. Eu trago essa cultura. Diga comigo, por onde eu passar, Por onde eu passar, eu preciso trazer eu preciso a cultura do reino. Aleluia. Aleluia. Qual é a cultura que você tem levado por aí, meu irmão? Uma cultura de um quizumbeiro, de um fofoqueiro, de um problemático, de uma problemática. Ou você leva a cultura de onde você chega, chega a paz, onde você chega, chega a bênção, onde você chega, chega a presença, onde você chega, chega a unção de Deus. Você sabe, aqui eu vou abrir uma pequena aspas aqui, para falar um pouco da história do nosso país. Você sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? E o sistema que foi utilizado foi o sistema de exploração. O Brasil foi explorado. Os portugueses entraram aqui, trouxeram os seus, enfim, a coroa e fizeram tudo aquilo no Brasil. E o Brasil era colônia de Portugal. E muitas coisas que nós fazemos até hoje é resultado dessa colonização, culturalmente falando. É claro que o país tem uma mistura muito grande. Mas esse sistema de colonização dá uma ideia para a gente bem interessante do que é o reino. O rei estava em Portugal, mas de Portugal ele mandava os filhos para cá, mandava os regentes para cá, e esses regentes chegavam no Brasil para governar. Governavam aqui, e aqui eram como reis. É isso, professor? Dom João, Dom Pedro e por aí vai. Então eram reis aqui, mas em Portugal havia o rei da coroa, e esses filhos que eram enviados para cá reinavam aqui. Então, quando você entende esse processo de colonização, nos dá uma ideia do que aconteceu no reino de Deus. Por exemplo, a Inglaterra até hoje tem muitos países que estão colônia de Inglaterra, onde morreu lá a Rainha Elizabeth, que ninguém pensou que não ia morrer mais também, né? Pelo amor de Deus também. Há 200 anos também com a senhora. Né? Então, é igual o Silvio Santos também, que eu não sei o que acontece com essa pessoa. Então, o que acontece? Ela morreu. Então, a Inglaterra tem muitos países ainda que são colonizados até hoje pela Inglaterra, né? Onde o rei envia lá as pessoas que representam aquele reino. Assim aconteceu com o Brasil. Só que o Brasil, ele declara a independência, né? Declara a independência. E aí o que o Brasil fez? O Brasil deixou de ser então colônia de Portugal e estabeleceu aqui a nossa república. Então hoje o Brasil não é mais colônia de Portugal. O Brasil falou, não quero mais ser colônia. Não quero mais receber essa cultura, não quero mais estar submisso a essa autoridade. E o Brasil rompeu com a coroa de Portugal e estabeleceu aqui a sua própria cultura, né? O seu próprio sistema de governo, sua própria forma de administrar o país, e rompeu então os laços com Portugal. Isso aconteceu em vários lugares, em vários países que se tornaram independentes das suas
dos seus colonizadores. Isso é um processo natural das nações. Muitas aí pelo mundo ainda são colonizadas, mas a maioria passou por esse processo das grandes colônias. Adão fez a mesma coisa. Gênesis capítulo 3, presbítero Clodoaldo, Adão decidiu pedir a independência de Deus. Adão disse assim: eu não quero mais pertencer a esse reino. Adão, ele era a representação do reino na terra. Adão era a representação de Deus por onde andava, do governo de Deus. E Adão era dependente de Deus. Mas no capítulo 3, Adão então toma uma atitude de ser independente de Deus, assim como o Brasil fez. E aí então ele se declarou independente, assim como a terra se declara independente do céu. Quando ele faz isso com a queda do homem, você vê as atitudes do homem caído, né? O homem caído já começou o problema ali, porque o que aconteceu? Violência doméstica, já começou a brigar com a mulher. Depois homicídio, ele mata o irmão. Então você vê que a terra, o irmão mata o irmão, você vê que a terra começa a sair do controle de Deus, o homem se afasta de Deus. Então ele perde o governo de Deus e vai viver a sua própria vontade. E quando eu me afasto do reino de Deus, eu perco a minha identidade daquele reino. Quando o Brasil se afasta de Portugal, ela vai, aos poucos vai sendo uma mistura de cultura. É claro que o Brasil, né, foi importante isso acontecer. Não estou dizendo que não foi importante, estou dando um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não quero aqui dizer que a história está errada, não. O que aconteceu tinha que acontecer, mas estou usando exemplo. Estão entendendo? Então, quando você se afasta do reino e do governo de Deus, você perde a sua identidade. E aí, quando você perde a sua identidade de Deus, ele perde a sua cultura no céu. Ele se afasta da sua cultura. Ele perde a sua língua. Adão vai perder a sua língua. Adão vai quebrando aquela comunhão com Deus e vai indo embora, e vai se afastando daquilo que Deus tinha para ele. O homem se afasta do plano original que Deus tinha para ele. E por que Jesus então ele veio à terra e trouxe a mensagem principal do Evangelho, que é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então por que Jesus veio entre nós? Jesus veio para restaurar o reino que Adão jogou fora. Jesus veio para reaproximar o homem que saiu de perto do seu governo. Jesus veio e diz assim: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus traz de volta o homem para perto de Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque você estava perdido no reino, mas Jesus te trouxe para perto de novo. E quando Jesus ele vem e traz de volta isso, ele restaura a colônia de novo. Ele restaurou a minha comunhão com o rei novamente. Quem pode dar glória para Jesus aí? Ele me traz de volta. Ele traz um homem que se perdeu de volta. Você vê, por exemplo, no reino, quando o rei morre, ou quando a rainha morre, coitado do príncipe Charles, já morreu e já está quase morrendo também. Um já está velhinho, coitado. Tem mais de 70, quase 80, não é isso, meu? Esperou tanto para morrer, acho que ele orou já: mãe, vai logo, prepara e leva Jesus. Porque já até ficava assim já. Por quê? Precisava que a mãe morresse para que ele assumisse. Olha que coisa interessante. Ele precisava que a mãe morresse para que ele assumisse. Então nisso daí nós nunca vamos assumir nada, porque o nosso rei nunca vai morrer. Lá no céu ninguém vai reinar no lugar dele, porque o reino dele é eterno. Aleluia. Então, por exemplo, o príncipe Charles, ele assumiu o reinado. Aqui, se o nosso reino morre. Agora, lá no céu nós nunca vamos ser nada. Lá no céu, meu irmão, você vai ser glorificado, vai ser festa, aquela coisa toda. Mas autoridade você não tem. Lá no céu não tem, porque toda autoridade é dele. Aleluia. Aqui embaixo você tem autoridade, você expulsa demônio, você repreende o mal. Onde você chega, o diabo tem que se curvar, tem que te respeitar, porque você é cidadão do céu. Então aqui você é príncipe e princesa de Jesus. Por que os príncipes, professor, gostavam de vir para as colônias? Porque nas colônias eles eram reis. Pegou? Na colônia era rei. E quando voltava para Portugal, não era nada, Portugal já tinha rei.
A mesma coisa nós, enquanto estamos aqui, somos príncipe e governamos. Aleluia. Mas quando chegar lá, deixa que já tem rei e o trono já está ocupado. Mas só de estar na presença do rei, se prostrando e adorando, já vai ser motivo de ser feliz na eternidade. Quem pode dar glória para Jesus de Nazaré? No reino, olha que coisa interessante. Os filhos do rei, professor, os filhos do rei, pastor Marcelo, são príncipes e princesas. Quem que é príncipe? O primeiro. Quantos aqui são filhos do rei? Aleluia. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga, me respeita, por favor. Eu sou um príncipe, uma princesa do Senhor. Você está vendo a minha coroa aqui na minha cabeça, não? Aleluia. Quem pode dar glória para Jesus aí? Você é uma princesa de Jesus, meu irmão. Você é um príncipe de Jesus. Isso é isso, irmão. É sobre uma família. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia é um livro sobre uma família. Romanos capítulo 8. Quem está sendo abençoado até aqui, diga amém. Amém. Pô, metade da igreja. Quem está sendo abençoado até aqui, diga amém. Amém. Aí sim. Romanos capítulo 8, versículo 14. É sobre uma família. Diga comigo, é sobre uma família. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? Quem é guiado pelo Espírito de Deus? Então você é filho e filha de Deus. Não aceite outro rótulo que não seja esse. Você é filho e filha de Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Filho de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, aleluia. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus dá um brado de glória no arraial. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Você faz parte dessa família, meu irmão. Você aceita Jesus, você é adotado, você passa a fazer parte da família de Deus. E você tem um irmão mais velho, você é co-herdeiro, co-herda junto. Você tem um irmão mais velho. Qual é o nome desse irmão mais velho? Jesus de Nazaré. Aleluia. Como assim, pastor? Eu já vi quando uma briga, irmão. É que meu irmão mais velho, eu também, não sei se ele está vendo a live ali. Meu irmão mais velho não é muito de briga não, vou dizer assim, né? Mas irmão, meus colegas, quando arrumavam uma briga, chamavam logo o irmão mais velho. Quem já viu isso? Para brigar. Quando alguém mexer com você, meu irmão, chama teu irmão mais velho para resolver o problema. Aleluia. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Somos filhos. Aqui somos representantes do rei. Os príncipes, quando vinham no Brasil, eles representavam a coroa. Os príncipes, quando pisam nas colônias, eles representam a coroa. Você, onde você pisar, você está representando o reino de Deus, meu irmão. Aonde você chegar, você é um representante legítimo, aleluia, do reino de Deus. Quinto lugar, a Bíblia é um livro. Diga comigo, a Bíblia é um livro. Sobre Constituição. Diga comigo melhor, vamos corrigir isso. A Bíblia é a minha Constituição. Todo reino, todo país, todo estado precisa ter uma Constituição. O que é uma Constituição? Está aqui nosso querido futuro doutor, já né, faz o final aí, em nome de Jesus, casal, né? Os doutores aí. Vai ser dessa formatura em nome de Jesus. Estou ansioso para chegar lá e ver aquela coisa linda. Jesus é bom demais. Aleluia. Mas toda nação tem uma Constituição. O que é uma Constituição? Um conjunto de regras que regem uma determinada sociedade, uma determinada nação, um determinado espaço geográfico, como você quiser chamar. É um livro de regras. Todo país tem uma Constituição. Só que os países democráticos, a Constituição é feita por representantes do povo. E no reino não.
No reino, a constituição é feita pelas palavras que saem da boca do rei. Aleluia. Qual é a nossa constituição, pastor Daniel? É a palavra de Deus que saiu da boca do nosso rei. Você tem uma constituição e deve obediência a ela. E da mesma forma que você obedece a ela para ser abençoado, você tem direitos que estão escritos nela. Tem muita gente que não recebe porque não sabe. Mas à medida que você conhece a tua constituição, você entende os direitos que você tem. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a nossa Constituição. Você é um cidadão do céu. Aleluia. É por isso que o salmista diz: antes o seu prazer está onde? Está onde? Na lei. Isso aqui é lei. Isso aqui não é se você quiser, se você achar que é certo, se você pensar que deve ser. É lei. Se você é crente, se você serve a esse Deus, é a lei do Senhor. A Bíblia é sobre um livro que fala sobre lei. E outra coisa, irmão, essa lei ela te faz cidadão do céu. Diga comigo, eu sou cidadão do céu. Cidadão do céu. Diga, eu não sou membro de uma igreja. Eu não sou membro. Não, pode falar, irmão, não tem problema com religiosidade não. Diga comigo, eu não sou membro de uma igreja. Eu não sou membro de uma igreja. Eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Aleluia. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você daí fez ficha de membro, tem lá o cadastro. Você faz, esse é o processo aqui da igreja, de cadastro, processo humano. Agora, antes de qualquer coisa, você é um cidadão do reino de Deus, meu irmão. Dá uma estufada no pulmão, dá uma pomada, dá uma ajeitada no cabelo aí, porque você é um cidadão do reino de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Você é um cidadão do reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, quando eu falei para ajeitar o cabelo, o fefeu ali, ficou dizendo fefeu. Não entendi por quê. 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores desse reino. Diga comigo, eu sou cidadão do céu. Sou embaixador do reino. Sabe o que é o embaixador, meu? Não, você sabe o que é o embaixador? Você vai lá na embaixada, você vai ver lá, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Todos os países têm embaixada, aqui, tem lá, tem aqui. Todos os países têm várias embaixadas. Se você for, por exemplo, na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, você vai chegar lá, você vai ver um monte de americano. A maioria são pessoas muito estudadas, que conhecem as leis do seu país, a cultura do seu país, e vêm aqui para resolver essas questões burocráticas, etc., internacionais, em termos de guerras. Mas se você for conversar com um embaixador americano aqui no Brasil, sobre qualquer assunto, ele não vai dizer o que ele acha ou o que ele pensa. O que você acha sobre... Não tem o que achar. Não, o que o senhor pensa? Não penso. Eu represento o meu país. Se você quer saber qual é a lei do meu país, eu estou aqui para falar. É assim, não é, gente? É assim, não é? Um embaixador, ele não fica aqui falando que ele... Não. Ele fala representando o seu governo de lá. E se ele não tiver o que falar, ele vai perguntar ao governo o que ele fala aqui, para não falar besteira. A mesma coisa você. Você é o embaixador do reino de Deus. Quem pode dar glória? Você não está aqui para dizer o que você pensa, o que você acha, a sua opinião, o que você viu. Não. Você está aqui para dizer o que a palavra diz. Alguém me perguntou, pastor, o que você acha? Eu digo, eu não acho nada, mas está escrito dessa forma. E quando eu falo, eu acho, eu posso falhar, eu posso falar o que meu reino quer que eu fale. Então, quando eu falo que a palavra diz, acabou, toda boca se fecha. Então, fale pela palavra, você é o embaixador do reino de Deus. Irmão, se chegar o embaixador aqui hoje, tem uma mensagem aqui do meu governo para o pastor Daniel. E a gente aqui fizer alguma coisa com esse embaixador. Não vai falar com o pastor e arrumar uma confusão. E alguém bater nele aqui. Meu irmão, tu vai arrumar um problema pro pastor. Sim ou não, gente? Até nisso vão jogar aqui na gente. Sabe por quê? Porque quando você mexe com o embaixador, você está mexendo com o país dele. Você está entendendo isso aqui? Aleluia. Fala igual o Felipe, diga para essa pessoa que está ao seu lado, cuidado comigo. Aleluia. Quem mexe comigo, mexe com o meu dono.
Quem mexe comigo, mexe com a minha pátria. Aleluia. Estão brigando com você, estão criando problema com você, estão perseguindo você no trabalho, estão perseguindo você na escola. Fica tranquilo, porque quem mexe com você, mexe com Deus. Você, aleluia, representa o reino de Deus na terra. E aonde você for, você tem que levar essa palavra, tem que levar essa posição, tem que levar essa cultura do reino de Deus. Mas quem toca em você vai comprar briga com o teu rei. Tem um rei, meu irmão. Eu represento o Estado. Eu represento um reino, eu represento uma pátria, eu tenho um compromisso, né? Então é sobre um reino, é sobre uma constituição, Pô, pastor, mas eu sou brasileiro. O senhor botou essa bandeira só por causa da eleição aí, pastor? Porque tem eleição, botou o Brasil aí e tal, não, essa bandeira ela fica aqui o ano inteiro. Quem vem cada vez que essa bandeira não é por causa da eleição não, ela fica o ano inteiro aqui, o ano inteiro eu oro por esse país. O ano inteiro, não é só agora não. Pastor, mas nós somos brasileiros, claro que somos brasileiros. Se você puxar essa RG agora no bolso, aí tá Detran, os mais antigos aí, né? A Félix Pacheco, acho que nem tem mais Félix Pacheco, né? Tem, eita Jesus, bigode, baixa a mão do bigode. Félix Pacheco, né? Detran, IFP, né? Você tem uma identidade, você tem uma RG aí. Mas se você olhar 1 Coríntios 15:50, a Bíblia fala que o primeiro homem é terreno e o segundo homem é celestial. Quando você nasce, olha para cá, você recebe a identidade terrena, a certidão de nascimento, tira lá no cartório, você tem uma certidão de nascimento, né? Mas quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, você recebe uma identidade celestial. Então você é cidadão brasileiro, mas você também é cidadão celestial, não esqueça disso. Então quando alguém perguntar para você, chegou lá na Casa Bahia, qual é a sua identidade? Depende. Qual que a senhora quer saber? Tem que ter maluco às vezes. Depende, qual que a senhora quer? Não, mas você é da onde? Depende, da onde você quer saber. Ou você é natural de onde? Não, natural em que sentido? Que sentido natural você quer saber? A maternidade, que eu cheguei lá, bebezinho, foi tal. Agora, antes de qualquer coisa, eu sou um cidadão do reino de Deus. Duas identidades, tem uma terrena e tem uma celestial. Qual você quer? Irmãos, os homens mandam foguete para a NASA, bota tudo que é tipo de parabólica aí para identificar ETs extraterrestres. Não, não é verdade? Vai para cá. Perca essa atenção não. Você já viu reportagem sobre extraterrestre? Dá uma olhada pro teu lado aí. Você tá do lado de um ET aí, né? Um ETzinho de Jesus aí, né? Por quê? Porque você não é dessa terra. Aleluia! Você veio de lá e vai voltar para lá. Quem pode dar glória para Jesus aí? Não, mas você não está acreditando nessa palavra. Não está. Você não está acreditando nessa palavra. Você não está acreditando. João capítulo 6. Abre comigo rapidinho. Quem está sendo abençoado até aqui, diga amém. Amém. João capítulo 6. Verso 41. Murmuravam, pois os judeus murmuravam contra quem?